e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Esse é exatamente o mesmo texto que foi objeto do nosso estudo na semana passada. Nós temos dito que ao longo das exposições do texto, nós estaremos abordando também doutrinas que estão contidas nesse texto. E como nós temos dito, nós estamos tratando a respeito da doutrina do batismo, do sacramento do batismo. E nós veremos um pouco mais para o final do Evangelho a outra metade dos sacramentos, que é o sacramento da ceia do Senhor. Mas nós ainda estamos falando do batismo. Como resumo da última aula, se alguém tiver alguma dúvida, antes de começar inclusive, você pode me interromper ao longo da nossa fala aqui e fazer a sua dúvida. Na semana passada, depois que nós terminamos, eu fui procurado por algumas pessoas com algumas dúvidas, e uma em especial eu gostaria de esclarecer aos irmãos antes de nós começarmos. Na semana passada nós estivemos falando a respeito das diferenças teológicas a respeito do batismo evangélico e principalmente o batismo cristão católico. Por que razão nós rebatizamos aqueles que vêm da fé católica? E foi me perguntado: pastor, existe alguma possibilidade de não haver rebatismo? Eu disse sim. Na nossa igreja existe um dispositivo legal onde, havendo o desejo do batizando e a concordância do conselho, essa pessoa que está sendo recebida pode não necessariamente ser rebatizada, mediante pública declaração de nulidade da mediação dos santos diante da Assembleia da Igreja. Então, se alguém eventualmente questionar: não, mas eu acredito que o meu batismo foi válido, eu gostaria de não ser batizado. Aí existe uma conversa no conselho e, havendo deliberação a esse respeito, a pessoa pode ser recebida. Mas para isso ela precisa negar essa parte do batismo que ela foi submetida. O que na prática, as pessoas acabam sendo batizadas de novo, porque está na mesma, Mas existe um dispositivo legal que ampara esse tipo de decisão. Embora eu nunca tenha visto na prática isso acontecendo, porque quem se converte à fé evangélica não tem dificuldades em compreender o sacramento do batismo, tal como a Bíblia nos apresenta. Ok? Ditas essas coisas, então, antes de continuarmos, porque a questão hoje, irmãos, ela recai sobre algo muito interessante. Nós falamos a respeito do batismo, várias características do batismo, aspectos teológicos do batismo, e hoje o nosso foco se concentra entre os versos 9 a 11, quando Jesus é batizado. Todas as vezes que lemos esse texto, salta-nos uma pergunta que precisa ser respondida: por que Jesus foi batizado? Por que Jesus teve que passar, ou ele decidiu passar, ou por que eventualmente Jesus passou pelo batismo, se o batismo de João era um batismo pregado e apregoado para arrependimento de pecados, confissão de pecados e mudança de vida? Se Jesus ao mesmo tempo era homem e Deus, e embora Jesus falasse de arrependimento de pecados, Jesus nunca se arrependeu, porque ele nunca os teve. E por que razão então Jesus foi batizado? Esta é a grande pergunta que eu gostaria de responder com os irmãos na nossa aula de hoje. Mas antes eu gostaria de recapitular alguns conceitos importantes que nós vimos na nossa última exposição. Falamos a respeito da mensagem de João, que está contida aqui no verso 5 e 6 do primeiro capítulo, onde João concentra-se na doutrina da excelência, da exaltação, da primazia de Jesus Cristo. João sabia da sua importância, ele sabia que ele era o cumprimento de profecias antigas quanto a alguém que abriria caminho para o Salvador. No entanto, ele é claro e enfático em afirmar que haveria de vir alguém que era mais importante do que ele.
Alguém que batizaria as pessoas com algo que ele não podia oferecer. Então, João Batista, ele pregava arrependimento, confissão de pecados e mudança de vida, apontando para Jesus, como sendo a consumação da promessa de redenção de Deus, desde o Antigo Testamento. O servo sofredor, por exemplo, antecipado lá em Isaías, em Jeremias, Malaquias e tantos outros profetas, Ezequiel. Então, a pregação e a doutrina de João Batista versava em primeiro lugar da exaltação de Jesus Cristo como sendo o centro da revelação de Deus, a consumação maior das promessas de Deus. E também da ação do Espírito Santo. E é interessante como na abordagem de João, ele fala a respeito deste batismo para o arrependimento, e transformação de vida, mas ele fala também de uma doação do Espírito Santo de Deus a todo aquele que crê. E esta ação do Espírito Santo transforma a vida das pessoas. Então, estes são os dois pilares da pregação de João Batista. E quando nós apresentamos estes pilares, nós começamos então a falar a respeito do batismo. Nós apresentamos então os tipos de batismo. Batismo por imersão, aspersão e efusão. Falamos a respeito da diferença teológica entre eles, e no nosso caso deixamos claro que não existe qualquer diferença pela quantidade de águas. Falamos da nossa preferência enquanto igreja presbiteriana pelo batismo por aspersão, por ser mais prático, tão somente isso. Falamos também das formas de batismo, e aqui se localiza estas três maneiras de se batizar: por imersão, por aspersão. Citei o exemplo da Rubia, que semana passada não estava, Rubia. A gente comenta isso no discipulado, E por efusão. A quantidade de água não altera a eficácia do batismo. Foi isso que nós afirmamos. Trouxemos também o entendimento a respeito da origem do batismo, porque é a partir daí que nós compreendemos a razão pela qual nós adotamos a linha teológica que batiza crianças. E nós chamamos de pedobatistas, ou seja, aqueles que confessam que o batismo é sim para os infantes. Os irmãos se lembram das raízes do batismo como sendo o selo de Deus que marca o povo de Deus desde Abraão. Falamos da circuncisão. Traduzimos o termo batismo do grego para o português e as suas aplicações. Se você não viu isso, o vídeo está disponível lá no YouTube também. Então nós falamos a respeito da nossa defesa para batizarmos as crianças. Somos aliancistas e cremos, portanto, na aliança de Deus com o seu povo. Que esta aliança, assim como no Antigo Testamento, na circuncisão, alcançava os infantes com 8 dias, alcança também os nossos filhos. Falamos a respeito da razão pela qual nós, enquanto igreja presbiteriana, e aqui eu estou colocando igreja presbiteriana porque são todas, as igrejas presbiterianas batizam as crianças. Antes de avançarmos, alguém tem alguma dúvida em algum destes assuntos? Alguém gostaria de propor algum tipo de discussão a respeito deles? É importante, irmãos, esse tempo aqui é dedicado para a gente dirimir dúvidas. E quem sabe apresentar outros textos que talvez na última aula eu não tenha apresentado, e assim sanarmos questionamentos possíveis. Alguém? Muito bem. Se não, nós podemos avançar então. Como eu disse, hoje a nossa tarefa é responder por que Jesus foi batizado. Será que Jesus foi batizado porque ele estava ali? Será que Jesus foi batizado porque ele queria dar uma moral para João Batista, já que eram primos? Jesus, cerca de 6 meses mais velho que João Batista, e aquele homem ermitão, homem dos desertos, estava ali. Jesus se encontrava ali e quis destacar o trabalho dele? Ou, conforme o texto, Jesus tinha que ser batizado. E mais, Jesus tinha que ser batizado por João Batista.
É interessante que, quando nós lemos o verso 9, nós percebemos que o batismo de Jesus não foi ocasional e não foi algo que ele estivesse refém da situação. O texto nos diz, em todos os evangelhos, que Jesus se dirigiu para lá. Jesus foi até onde João Batista estava para ser batizado. Falamos a respeito do significado do batismo. E hoje eu gostaria de reafirmar alguns pontos que julgo interessante para a nossa compreensão. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o batismo significa e sela a nossa união com Cristo. Por gentileza, alguém abra em Romanos capítulo 6, versos 4 e 5, para lermos o que Paulo diz a respeito do batismo e a sua aplicação na vida da igreja. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Muito bem. Então nós percebemos na definição do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos que o batismo é aquilo que dá sentido e significado. É aquilo que sela como uma chancela, como um ato de pertencimento a Deus via Jesus Cristo. E assim como Cristo, ele morreu, nós morremos para o mundo. E assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos numa vida nova. Nós nascemos de novo. E o batismo é o que dá este sentido, este selo de pertencimento. Então, em primeiro lugar, o batismo dá significado e ele chancela a nossa união com Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 7. Outra pessoa pode abrir e ler, por gentileza? Forte que já não eras escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Muito bem. Então, agora nós percebemos Paulo tratando a respeito das consequências da adoção. O batismo como algo que sela, algo invisível que acontece no coração. Paulo apresenta esta união com Cristo como sendo a nossa participação nas bênçãos da graça. Antes éramos inimigos de Deus, alheios às coisas de Deus, éramos filhos da ira e, portanto, objetos da santa ira de Deus. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos amou, nos separou, nos selou. E estas bênçãos de Deus nos alcançam hoje para a vida eterna. E, portanto, nos tornamos, então, coparticipantes das bênçãos do pacto da graça. Somos pertencentes a estas promessas e essas promessas nos alcançam, abençoam a nossa vida hoje. Na sexta-feira, estou trabalhando com os adolescentes o breve catecismo. E nós falávamos justamente quais os efeitos daquilo que Jesus fez na nossa vida hoje, quando nós morremos e quando nós ressuscitaremos no último dia. Por causa disso, por causa dos efeitos do pacto da graça, nós somos abençoados em todos os momentos da nossa existência aqui. Aqui, mas não apenas aqui, é o que a palavra de Deus nos diz. E por fim, o batismo sela a promessa de pertencermos ao Senhor. 1 Pedro 2,9, alguém por gentileza? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos salvou da treva para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, um povo um povo cuja exclusividade é de Deus. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos do batismo, deste novo nascimento, nós falamos de algo que Deus fez em nós para a nossa bênção, nos distinguindo de todos da criação, nos chamando de filhos, nos trazendo a sua presença.
Então o batismo ele tem esta característica de ser um ato externo, visível, que representa algo invisível que acontece no nosso coração. E nós estamos tratando destes selos de pertencimento, dessas bênçãos que nos alcançam, porque nós podemos desfrutar de tais coisas, porque fazemos parte não desta igreja, deste CNPJ, mas da igreja de Jesus. E portanto, nós podemos celebrar esta união com Cristo e todas estas bênçãos que nós recebemos. É interessante, irmãos, nós pensarmos que os sacramentos, eles são meios de graça de Deus. Então, quando somos batizados, todos estes aspectos inerentes a este ato externo, que representam algo interior, vêm à nossa mente, somos edificados por isso. Todas as vezes que nós batizamos uma criança, semana passada eu disse do Gamaliel ter sido batizado, né? Eu confundi. Eu me referi a Clara, é tanta criança que a gente se perde. Gamaliel não foi batizado, filho da Graça, Gustavo. E todas as vezes que nós batizamos as crianças, nós somos relembrados das promessas de Deus. E como as promessas de Deus alcançam não apenas a nossa vida, que temos condições de externar a nossa fé, mas também os nossos filhos. A seu tempo, terão a possibilidade de pessoalmente exprimir a sua fé. Mas enquanto isso, eles são, desde agora, objetos da graça de Deus. Porque é um privilégio para os nossos filhos crescer num lar onde se busca a Deus. Aprender desde casa os valores da palavra de Deus, e eles já desfrutam destas bênçãos, até que, sendo maiores, tenham capacidade de discernir a respeito do seu próprio relacionamento com Deus. Então, o batismo é com certeza um sacramento que edifica as nossas vidas e precisa ser observado enquanto sacramento, enquanto ordenança de Deus para a sua igreja. Pois bem, mas ainda não respondemos a pergunta crucial dessa manhã. Por que Jesus foi batizado? Para responder essa pergunta, eu quero chamar a atenção dos irmãos para refletirmos um pouco a respeito do significado do batismo de João. Vamos lá. A primeira exigência do batismo de João, e a gente vê isso aqui no texto, versos 5 e 6, e eu vou estar lendo de novo, peço que os irmãos acompanhem. E saíram a ter com ele toda a província da Judéia. Aqui, irmãos, toda a província da Judéia é uma redundância para dizer que muitas pessoas iam lá para ver o que estava acontecendo e para ser batizado. E também de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. As vestes de João eram feitas de pele de camelo e trazia o cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Em especial o verso 5, nós percebemos então que João Batista tinha aquilo que nós chamamos na semana passada de uma mensagem que não atraía muito a atenção dos bajuladores. Uma mensagem que, se pregada hoje nos púlpitos atuais, não teria muitos likes, muitos compartilhamentos. Porque enquanto os religiosos gostavam de ser reconhecidos como religiosos, eles gostavam de se gabar do conhecimento a respeito da história, da tradição, da lei de Moisés. João estava convidando o povo, chamando o povo ao arrependimento. Nós precisamos nos lembrar que o batismo, e aqui relembrando, algo que nós já dissemos, que o batismo era uma prática comum, inclusive no judaísmo, não sendo aplicado dentro da tradição judaica para um judeu, etnicamente falando, mas ao prosélito, a alguém que se convertia ao judaísmo. E além de ser circuncidado, ele era batizado, e era este o batismo que João estava realizando ali. Então, para o desespero de muitos religiosos, João não chamava apenas os prosélitos, João não chamava apenas gentios, João pregava arrependimento a todas as pessoas, e isso incluía os próprios judeus, e mais ainda, os religiosos, aquelas pessoas que tentavam se auto-justificar pelo cumprimento de determinados preceitos da lei, a ponto de, em Mateus, João recusar-se a batizar esses religiosos, dizendo que o pré-requisito para este batismo era o arrependimento e a transformação de vida. E estas coisas, aqueles religiosos não estavam interessados. Então, quando nós olhamos para esse texto,
nós percebemos que, diferentemente do batismo que era efetuado para os prosélitos, João chama a todas as pessoas ao arrependimento. Irmãos, a mensagem de arrependimento é uma mensagem pregada desde o Éden. Desde que o homem, ele descumpriu uma ordenança básica de Deus, ele desejou ser como Deus, ele desconsiderou a palavra de Deus que dizia que se vocês comerem, vocês morrerão. E desde então, a Bíblia vem contando uma história de redenção que perpassa necessariamente, sim, irmãos, necessariamente por arrependimento. Não há salvação, não há perdão de pecados sem verdadeiro arrependimento. Nós precisamos entender que arrependimento não é culpa, sentimento de culpa apenas. Não deve ser considerado como alívio da consciência, algo que nos condena internamente. Arrependimento verdadeiro, ele é comprovado quando nós reconhecemos que somos pecadores e ao mesmo tempo desejamos força de Deus para abandonar o nosso pecado. Este é o retrato bíblico de um verdadeiro arrependimento. E é interessante quando nós olhamos para a história do povo de Israel, desde o Antigo Testamento, nós veremos o povo se arrependendo muitas vezes por causa das desgraças que eles estavam inseridos, do que por entendimento que precisavam de Deus. Porque, embora eles rasgassem as suas vestes, eles se curvassem em panos de saco e cinzas, pouco tempo depois, eles retomavam a vida que tinham antes. Alianças eram retomadas, cultos a divindades pagãs eram inseridos no contexto da religião judaica e o povo abandonava a aliança. Por vezes, Deus fez menção de ser o povo de Israel, o seu povo, um povo de coração transviado, um povo de coração duro, porque eles reconheciam seus pecados, mas eles não tinham no coração o desejo de transformação. João Batista está pregando o arrependimento, não apenas como confissão de pecados, que é o segundo aspecto aqui da pregação de João. Não basta apenas confessarmos que nós somos pecadores, é necessário que estejamos dispostos, disponíveis para a ação de Deus, para o terceiro aspecto daquilo que envolve o batismo de João e uma mudança de vida. João estava pregando esta mensagem de redenção, que passa necessariamente por estes três fatores, por este tripé que acompanha a ação do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos parar por vezes e refletir a respeito do nosso próprio testemunho. Nós somos ávidos em olhar para o Antigo Testamento e apontar as falhas no caráter, nas atitudes, nos pensamentos, quando são mencionados, do povo judeu. Dizendo como pode esse povo ter um coração tão duro, se desviar tão rapidamente das coisas de Deus? Como pode um povo ter recebido a lei de Deus e ainda assim desprezá-la com tamanha veemência? Não houve arrependimento verdadeiro em muitos períodos da história de Israel, e por isso foi necessário a mão de Deus para trazer o povo de volta. E todas estas coisas são de fato verdade. O que nós muitas vezes desconsideramos é o quanto isso diz respeito à nossa própria história. Quantas vezes nós nos arrependemos porque somos lembrados num culto de domingo, num momento litúrgico específico, em pensar a respeito da nossa vida. Ou quem sabe, nós nos lembramos dos nossos pecados porque queremos dormir quites com Deus. E nós fazemos ali uma oração tão superficial, que chega a ser uma ofensa à divindade, ao poder e à majestade de Deus. Irmãos, quantas vezes nós falamos de arrependimento, quando na verdade o que nós fazemos, o que nós desejamos de fato é apenas ter alívio na nossa consciência dos nossos maus atos. Porque arrependimento
ele se traduz em mudança de vida. E o que dizer quando nós passamos a nossa vida nos arrependendo das mesmas coisas? E o que fazer se toda semana nós nos vemos diante de Deus, chamados a nos arrepender dos mesmos pecados, das mesmas situações, das mesmas circunstâncias? Eu não estou dizendo, irmãos, que abandonar o pecado é coisa fácil. Para alguns, existe uma libertação que é quase instantânea, um milagre de Deus. Para outros, é um processo de negar a nós mesmos todos os dias. E isso varia de pessoa para pessoa. Às vezes, você está me ouvindo agora e está pensando, pastor, o senhor não sabe a minha história. Eu tenho lutado contra determinado pecado há anos. Eu sei que existem lutas que são difíceis, mas que precisam ser travadas. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós arrefecemos e nós desconsideramos que, embora sejamos pecadores, o restante do texto se aplica a nós. Nós fomos batizados com o Espírito Santo ou não? O Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos orienta, que ilumina a nossa mente, o nosso coração, faz parte da nossa vida? Se sim, nós temos condições de vencer as tentações, de vencer o pecado. Não porque nós somos fortes o suficientes, não porque somos como os judeus do tempo de Jesus, que se gabavam da religiosidade exterior, mas porque quando nós reconhecemos que somos fracos, é o que diz Paulo, nós somos fortes. Mas às vezes, irmãos, nós nos julgamos fortes demais, e tentamos travar as nossas próprias batalhas do nosso próprio jeito, e sabe o que acontece? Nós vivemos a nossa caminhada cristã, lutando contra as mesmas coisas, sem progresso espiritual. Sabe o que é interessante? Quando nós lemos a carta de Paulo às igrejas da Galácia, a gente percebe Paulo tendo esta percepção daqueles irmãos. Paulo está dizendo, parece que vocês não progrediram. O que aconteceu com vocês que mudaram tão rapidamente do evangelho da graça que vos preguei para este outro evangelho? E o caso lá, a questão lá era a autojustificação por meio de obras, especificamente por meio da circuncisão. Mas que pode ser aplicado às nossas vidas, irmãos. Quando nós precisamos lutar contra os mesmos pecados, das mesmas circunstâncias, isso infelizmente denota imaturidade. Nós ainda não compreendemos o significado de arrependimento, confissão de pecados e principalmente mudança de vida. E era por isso que João estava chocando os religiosos do seu tempo, porque chamar os não-judeus, os gentios, ao arrependimento, confissão de pecados e mudança de vida, era algo natural que eles gostavam de fazer, porque este povo, os gentios, não faziam parte do povo da aliança, então eles eram pecadores, todos. O problema é que aqui João está chamando a todas as pessoas a este arrependimento. Eu penso que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender arrependimento, confissão de pecados e mudança de vida, porque não nos vemos enquadrados neste chamado bíblico. Quando a chamada, a exortação, ela serve sempre para alguém, menos para mim. E aí existe um processo de mortificação espiritual, onde eu fico extremamente irritado, perplexo, em ver o meu pecado sendo cometido pelo meu irmão. E aquilo me ofende profundamente, me escandaliza. Mas eu não estou disposto a tirar a trave dos meus olhos, mas muito ávido em apontar o dedo para o cisco no olho do meu irmão. Isso não significa, irmãos, que pecado não deva ser condenado. Precisa. A Bíblia diz que a igreja precisa julgar o pecado. A igreja precisa apontar o caminho. Paulo detém muitas palavras ensinando a Tito e a Timóteo. A gente vê Lucas narrando isso também no livro de Atos dos Apóstolos, porque nós precisamos lutar contra estas coisas pelo zelo do nome da igreja de Jesus Cristo. Mas nós não podemos resumir a nossa caminhada achando que
o pecado dos outros é sempre pior do que o nosso pecado. Este era o erro daquelas pessoas que se escandalizavam com João Batista. Aqueles religiosos que se achavam acima da média. E que aquele chamado não poderia ser feito a eles, porque afinal de contas, eram escribas, copistas, entendedores, guardiões da lei. Aqueles homens religiosos, como os fariseus, que discursavam longamente em praças públicas e nas sinagogas, que se vestiam de forma diferente para serem notados, eles estavam acima desse tipo de juízo. Até que ponto, irmãos, nós, na nossa individualidade, não temos agido como escribas e fariseus? Até que ponto nós, na nossa caminhada, em aspectos da nossa vida, não temos falado de uma mensagem de arrependimento, confissão de pecados e mudança de vida, e a nossa vida não tem sido transformada pela ação do Espírito Santo? A igreja evangélica brasileira cresce muito, irmãos, e é impressionante, quando nós olhamos os dados estatísticos, a gente é levado a pensar que está acontecendo um grande avivamento nas terras tupiniquins, porque essa é a impressão de pastores de fora. Uau! Um avivamento como o de Edwards está acontecendo no Brasil, porque o povo evangélico, aqueles que se auto-intitulam evangélicos, tem crescido. Mas aí, irmãos, a realidade bate à porta. Eu citei aqui Jonathan Edwards, porque recentemente foi o nome citado para referir-se a avivamento. E o que a gente vê no avivamento em Jonathan Edwards nos Estados Unidos, no tempo dos puritanos, foi um grande mover de arrependimento, confissão de pecados, senso de necessidade de Deus. Nós ansiamos tanto por uma transformação, por uma intervenção de Deus na nossa vida, que passa necessariamente por estes três aspectos da nossa vida. Se nós queremos ver a igreja avançando, pessoas sendo alcançadas pela graça de Deus, e essas coisas vão acontecer, irmãos, quer com você, quer comigo, quer sem nós, vão acontecer. E se nós queremos fazer parte disso, esta mensagem do batismo de João se aplica a mim e a você. Mas ela se aplica a Jesus? Será que era necessário Jesus se arrepender dos seus pecados? Porque não temos relatos canônicos a respeito da juventude de Jesus. Temos a infância, Jesus ali na sinagoga, ele deu um perdido na Maria e no José, e eles acharam o menino lá pregando na sinagoga, junto com os doutores da lei. Mas da juventude de Jesus não temos relatos canônicos, embora tenhamos tentativas de descrever a juventude de Jesus em livros evangelhos apócrifos, não canônicos. Teria Jesus, nesse ínterim, cometido na sua humanidade algum tipo de falha para ter a necessidade de arrependimento? O que os irmãos acham? Por que não, presbítero Valdemir? Ótimo. Porque Jesus não pecou. A Bíblia é clara, explícita, em dizer que ele foi semelhante a nós em todos os aspectos, contudo sem pecado. Ok, agora me responda a segunda pergunta. Por que ser batizado para arrependimento, confissão de pecados e mudança de vida se ele não pecou? Já parou para pensar, irmãos, que existem nuances da nossa fé que nós precisamos parar um pouco para pensar? Para que possamos oferecer respostas lógicas, racionais a questionamentos como esse? Essa é uma grande questão que precisa ser respondida, que precisa estar claro na nossa mente. Por que Jesus teve que passar por estas coisas? Será que quando foi batizado, Jesus fez uma oração de arrependimento, confissão de pecados e mudança? É óbvio que não. Não existe essa narrativa nos evangelhos. Mas por que ele voluntariamente se submeteu ao batismo de João? Para ajudar aqui na nossa exposição, eu quero convidar você a voltar um pouco e abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3.
versos 13 a 17, que é o texto correlato no sinótico, né, em Mateus, que narra este acontecimento. E a partir daquilo que narrou Mateus, nós teceremos alguns comentários aqui na tentativa de responder esta questão. Mateus, capítulo 3, 13 a 17. Viu que eu vacilei de novo, né? Acompanhe aí, ó. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Eu quero parar aqui para que a gente já nos lembre desse fato importante. Jesus não se achou ali no Jordão, ele foi lá para que João o batizasse. Então, como diria um bom presbiteriano, já estava escrito que isso haveria de acontecer. Ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Qual que é a ideia aqui? João Batista quis batizar Jesus? Não, Senhor, como assim? Eu preciso ser batizado pelo Senhor. A que batismo João se refere aqui? Ao batismo que só Jesus poderia dá-lo. E Jesus então insiste com ele, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então perceba que, como no relato de Mateus, nesse micro diálogo de Jesus com João Batista, Jesus diz para ele: João, calma, isso vai acontecer, mas agora, para que se cumpra as Escrituras, você me batiza com água. E aí João, é mesmo, João se lembrou da missão. Então ele disse: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, algo que fica claro para nós, tanto no texto que é base da nossa reflexão, quanto no sinótico aqui em Mateus, é que João Batista, Jesus voluntariamente foi a João Batista. Por que isso aconteceu, irmãos? Por que Jesus procurou João Batista para ser batizado? Porque estava escrito que haveria de surgir. Lembra que nós falamos na semana passada? Jesus precisava vindicar, requerer a autoridade de João Batista como aquele que prepararia o caminho para o Messias. Então Jesus precisava ser batizado por João Batista, porque ambos sabiam do seu ministério. Como eu disse, João Batista estava exercendo aquele ministério de anunciar arrependimento, com vistas a preparar o caminho para aquele que batizaria com o Espírito Santo. E Jesus precisava vir a ele para vindicar, para demonstrar que João Batista era o cumprimento da palavra de Deus desde o Antigo Testamento, que João Batista estava preparando o caminho para a vinda do Messias. Separei 2 textos que eu gostaria de ler com os irmãos: Malaquias capítulo 3, verso 1, e Isaías capítulo 40, verso 3. Um de cada vez, os irmãos podem me ajudar. Eu envio meus mensageiros, e separará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias: eis que enviarei alguém para preparar o caminho. Isaías capítulo 40, verso 3. Voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Voz do que clama no deserto. Lembra, os irmãos, que na nossa última aula falamos da descrição, porque Marcos dá características físicas de João Batista a respeito da sua vestimenta? Porque aqui Marcos está conectando João Batista ao envio daquele que viria como uma pessoa simples, como um ermitão, alguém que vivia no deserto, que se vestia de pele de animais, com um cinto amarrado na cintura, e anunciaria arrependimento. Então Marcos faz esta conexão desta promessa. E aqui em Isaías, a gente vê exatamente João Batista sendo o cumprimento desta profecia. Voz que clama no deserto. Irmãos, onde João Batista vivia?
João Batista foi concebido por um milagre de Deus, na velhice, mediante infertilidade, separado, com voto de Nazireu, alguém que dedicava-se única e exclusivamente. O plano da vida de João Batista era anunciar Jesus Cristo. E é exatamente isso que a gente vê nestes dois textos. Jesus então precisava vindicar esta autoridade. Como quem diz, este aqui, João Batista, esse homem simples, que se veste desse jeito, é exatamente aquele que Deus disse que viria antes de mim, mas antes do Messias. Então, meus irmãos, logo depois do batismo de Jesus, a gente vê Deus Pai e Espírito Santo vindicando a autoridade do Filho. Então existe aqui uma sequência lógica e cronológica para demonstrar que aquele momento, ele era na verdade a materialização, a concretização da promessa de Deus em enviar João Batista para abrir caminho, anunciar Jesus Cristo como Messias. Em segundo lugar, nós vemos também que no batismo de João, e essa aqui, irmãos, é a resposta para a nossa segunda questão. Por que Jesus teve que ser batizado, irmãos? Nós precisamos lembrar que nós não temos relatos da vida jovem de Jesus, certo? Por que não? Pode pensar nisso? Por que existe um lapso temporal entre a infância e a maturidade de Jesus? Jesus se tornou um adulto, segundo o judaísmo, ali com 30 anos. Por que existe esse lapso temporal onde pouco ou nada se sabe a respeito de Jesus? Alguém tem ideia? Vou dizer igual Conexão, não vai ponto não perde ponto se chutar errado não. Acredito que para focar aquilo que era a mensagem. Porque não era o ponto. Porque não era o ponto. E aqui nós vemos Jesus então adulto, começando, iniciando o seu papel como Messias, no sentido de ser aquele que nos representa enquanto povo de Deus. Assim como Adão era o nosso representante no Éden, e quando Adão pecou, nós, à semelhança de Adão, recebemos por consequência do nosso representante a natureza pecaminosa. Então, Jesus nasce de mulher, vive como homem sem deixar de ser Deus, porque era necessário o cumprimento das profecias. Era necessário que aquele justo passasse pelas mesmas condições que nós, seres humanos, somos expostos. E aqui, neste momento, ainda que Jesus não tivesse necessidade de arrependimento, confissão de pecados e mudança de vida, ele assume, ele começa a assumir os nossos pecados. No sentido de que ele inicia o seu ministério messiânico. É a partir deste momento, meus irmãos, com este ato, que Jesus está nos substituindo. Os nossos pecados foram postos sobre os ombros de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos fazer uma diagramação, uma repartição do ministério de Jesus em dois momentos. O primeiro deles, o início do ministério messiânico de Jesus. Quando começou? Esse é o ponto de todos os evangelhos. Este é o ponto de todos os evangelhos. Quando Jesus é batizado por João Batista. Quando Jesus, embora não estivesse sob aquelas condições, ele se fez sujeito àquelas coisas, porque nos representava. Porque ele assumia sobre si a nossa condição, no sentido de que nós precisamos de arrependimento verdadeiro, nós precisamos confessar os nossos pecados, e nós precisamos mudar a nossa vida na ação do Espírito Santo. Aí começa o ministério messiânico de Jesus, que se consumou. Quando, irmãos? Na cruz do Calvário. Quando ele disse, Tetelestai, está consumado. A obra de Deus, perfeita, idealizada na eternidade, estava consumado.
Jesus, por ação do Espírito Santo, nasce de uma mulher e vive como qualquer ser humano, simples, sob condições de perseguição, como qualquer judeu do seu tempo, como o menino que era. Nasce, cresce sob essas condições, aprendendo a respeito da sua religião, e quando é chegado o momento, João Batista é levantado para anunciar que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. E o que acontece, irmãos, quando Jesus volta para o céu? No dia de Pentecostes, as pessoas receberam o Espírito Santo de Deus, e a vida daquelas pessoas foram completamente transformadas. No batismo de Jesus aconteceu algo diferente de todos os outros batismos. Imagine a cena: João Batista está chamando ao arrependimento. Imagine que talvez as pessoas dissessem: eu quero, João, eu quero esse Deus aí para mim, eu sou uma pessoa ruim, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu faço isso, eu sou aquilo, eu quero confessar essa fé aí. E João Batista, na visão presbiteriana, ele vai lá para a aspersão e batiza a rapaz, mas eu também quero, João, me batiza. E ele ia batizando as pessoas, até que num dado momento, Jesus chega até ele. E ele diz: mas o senhor, primo, o senhor? Não, eu preciso ser batizado pelo senhor. Jesus disse: primeiro você me batiza para que seja cumprida as profecias. Depois a gente conversa. E quando Jesus é batizado, irmãos, acontece algo extraordinário aqui. Lembra que eu disse que existe sempre uma ordem lógica e cronológica de vindicação de autoridade? João Batista vem, mas era um ermitão, um cara do campo, direto ao assunto, pregando uma mensagem de arrependimento. Mas aí vem Jesus e vindica a autoridade sobre ele. E aí as pessoas olharam para João Batista e creram. Outros não, mas muitos creram. E aí Jesus é batizado. E o que acontece? Vamos ler de novo? Logo, verso 10. Logo ao sair da água, os céus rasgaram-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus não foi mais um a ser batizado. Jesus não foi um judeu que precisou passar pelo processo de arrependimento, confissão e mudança de vida. Jesus foi completamente diferente de todas as outras pessoas que foram batizadas antes dele, porque houve naquele momento uma vindicação do único Deus, que ao mesmo tempo é triuno, sob a autoridade de Jesus, como sendo Filho do Pai, pessoa da Trindade, portanto Deus. Irmãos, é bonito demais quando a gente olha para esse texto e as implicações desse texto para a nossa vida. Em primeiro lugar, no batismo de Jesus, o céu se rasga. Isso me chamou a atenção. Por que se rasga? Muitas vezes a gente viu o céu aberto. Estevão viu os céus abertos, é a glória de Deus. Muitas vezes os servos de Deus, ao contemplarem uma ação teofânica de Deus, a manifestação de Deus de forma sobrenatural, a isso nós chamamos de teofania, eles viram os céus abertos e a glória de Deus se manifestava. Mas em Jesus, e o termo grego refere-se a rasgar, algo que acontece abruptamente, como os investidores chamam na bolsa, como uma patada de urso. Existe no mercado financeiro alguns jargões. Saiu recentemente uma polêmica a respeito do touro de ouro lá em frente à BT13, lá, a Bolsa do Brasil, lá, e a ideia do touro dentro do mercado financeiro é que o touro, ele ataca jogando para cima, ele dá chifrada e joga para cima. Então a figura do touro no mercado financeiro é justamente essa, é alguém que vai agressivamente e joga para cima, porque o que se espera da Bolsa de Valores é a sua alta.
O contrário também acontece. O golpe do urso, que também é muito violento, acontece de cima para baixo. E isso é muito danoso no mercado financeiro. Me lembro quando eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei que esse rasgar do céu aqui é como para os do mercado financeiro um golpe de urso. Refere-se ao céu rasgando-se de forma abrupta, mas de cima para baixo, com uma iniciativa do próprio Deus, e a partir daquele momento algo novo estava sendo apresentado. Qualquer semelhança com o véu do templo que se rasga quando Jesus concluiu o seu ministério messiânico não é mera coincidência. Exatamente o mesmo termo para dizer exatamente a mesma coisa, a partir deste que eu envio como cumprimento da minha promessa, a separação que havia entre Deus e os homens é desfeita por uma iniciativa divina e não pela busca religiosa dos homens. Jesus estava sendo testificado pelo próprio Deus, Criador de todas as coisas. O céu se rasga porque Deus está propondo algo que mudaria a vida das pessoas de uma vez por todas. O batismo de Jesus significou então, meus irmãos, o início deste rompimento, desta separação. E ele é ao mesmo tempo o início disso e o final. A última imagem que nós vimos aqui, aqui o céu se rasga, é Deus demonstrando a sua iniciativa em acabar com a separação, não pelos méritos humanos, mas por iniciativa do próprio Deus, em se fazer maldição, porque a Bíblia diz isso, ele se fez maldição no nosso lugar, para que a santa e justa ira de Deus recaísse sobre Jesus, na cruz do Calvário. E quando isso aconteceu, o ato final dessa grande cena transformadora, o véu do templo, aquela parede de tecido espesso, que separava o lugar que simbolizava a presença de Deus, onde apenas o sumo sacerdote uma vez por ano podia adentrar, porque era santo demais aquele lugar, porque não havia acessibilidade para pessoas comuns, como eu e você, adentrar. Quando Jesus conclui o seu ministério messiânico, esta separação é desfeita. E isso começou no batismo de Jesus, quando o céu é rasgado, abruptamente, por uma intervenção de Deus. Mas tem mais coisa aí. O texto diz que veio uma pomba, e aqui simbolizando o Espírito Santo, que desce sobre Jesus. Jesus não foi batizado como qualquer pessoa, mas sobre ele estava o poder do próprio Deus. Por gentileza, alguém abre para mim João 1, 32 a 34. João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água disse: aquele sobre quem vi descer e pousar no Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato tenho testificado, ele é o Filho de Deus. Então, irmãos, João está fazendo menção de algo que recebera do Senhor. Esta é uma citação do Antigo Testamento, e aquele sob quem viria a pomba, simbolizando o Espírito Santo, era de fato o Filho de Deus. E é por causa disso que João, olhando para Jesus, ele diz o quê? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja como João no batismo antecipa como seria o fim do ministério messiânico de Jesus, porque naquele momento João Batista
tinha plena convicção de quem era Jesus. Então percebam, irmãos, Deus Pai rasga o céu mostrando o seu amor. Deus Espírito Santo enche Jesus Cristo, vem sobre ele, chancelando, vindicando a sua autoridade. E por fim, nós olhamos para Jesus como sendo o Filho de Deus. Dos céus ouve-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que é isso, irmãos? É o Deus que é um, mas que é três. É o Deus triuno que começa todas as coisas, mas é o Deus triuno que conclui todas as coisas. A autoridade messiânica de Cristo foi vindicada pela Santa Trindade. O Deus único, que subsiste em três pessoas, estava no ato do batismo de Jesus, demonstrando o seu amor. E aqui, Jesus inicia o seu ministério messiânico. Esta foi a razão pela qual Jesus teve que passar por este batismo, para que houvesse esta substituição, para que de fato nos representasse em todos os aspectos da nossa vida. E quando isso aconteceu, a mão de Deus esteve com ele, vindicando a sua autoridade e mostrando que ele era aquele que havia sido prometido desde o Antigo Testamento.